Fala, galera, aqui no AOH2 Brunet. Eu sei que depois da mudança de nome do canal ficou bem difícil de falar o nome no canal do começo dos vídeos, mas isso não interessa agora. A gente hoje vai fazer a Segunda Guerra Mundial Alternativa. Sim, eu já fiz a Primeira Guerra Mundial Alternativa. Inclusive, se você não foi lá no meu vídeo da Primeira Guerra Mundial Alternativa, vai lá. E é isso. Mas esse vídeo não vai ter nada a ver com esse vídeo da Primeira Guerra Mundial Alternativa não vai ter nada a ver com esse vídeo. Já porque nesse universo que eu vou criar, a Alemanha não venceu a Primeira Guerra. E se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra, consequentemente não teria a Segunda Guerra. Porque um dos motivos da Segunda Guerra Mundial acontecer é pela Alemanha querer se vingar dos aliados da Primeira Guerra Mundial. Enfim, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que me apoia, que me ajuda muito aí. Valeu! Eu esqueci de avisar que vai ter muitas viagens aqui e possivelmente alguns exageros. Só que nesse universo a Alemanha não vai invadir a União Soviética. Indo pro vídeo, chega de enrolação. Bom, vamos começar com o Japão, que nessa época, que em 1937 começou a guerra entre Japão e China, onde os japoneses acabam ganhando e conseguindo várias cidades importantes da China. Além disso, eles conseguem capturar muitas províncias, além de capturar a província de Manchukuo, uma província chinesa muito importante. E com isso eles conseguem ter uma influência muito grande nessa região. Além disso, eles também declaram guerra à União Soviética e à Mongólia, onde os mongoleses também... onde a Mongólia perde a guerra e perde 3 províncias. Enquanto a União Soviética não perde nada porque eles eram a maior potência da época. A Itália invade a Etiópia em 1935 e também invade a Albânia em 1939. Enquanto os alemães, em 1938, também invadem a Áustria. Porém, como a Áustria também era germânica, a guerra não foi tão sangrenta, já porque o presidente da Áustria nessa época aceitou a Alemanha de uma forma totalmente normal e muito legal, porque eles também eram germânicos, já porque os alemães também estavam querendo formar meio que um Sacro Império Romano Germânico, só que sem aquele tanto de país que o Sacro Império Romano Germânico já teve. Além disso, a Alemanha também quer as fronteiras da República Tcheca. Só que a República Tcheca resiste e acontece a Conferência de Munique, onde os aliados deixam a Alemanha anexar a região de sudeste da Tchecoslováquia, mas a Alemanha não vai poder mais anexar nenhum território. Daí, vocês pensaram que todo mundo estava em paz e que a Alemanha tinha um acordo? Não!
6 meses depois, eles invadem a Tchecoslováquia e também colocam um estado fantoche chamado de Eslováquia, sem o E, para deixar claro, virando um estado fantoche alemão. Alguns meses depois, a Alemanha queria unificar a Alemanha Oriental e Ocidental, usando Danzig. Só que a Polônia estava no meio com o corredor polonês. Então a Alemanha manda uma mensagem para a Polônia pedindo não tão gentilmente o corredor polonês. E a Polônia resiste. E também os aliados falaram para a Alemanha não invadir a Polônia porque dá merda. Mas só que a Alemanha, o que ela faz? Invade a Polônia. E com isso eles conseguem unificar a Alemanha Oriental com a Ocidental. Só que tinha um porém. A França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha. Começando assim a Segunda Guerra Mundial alternativa. Os alemães começaram invadindo todos esses mini estados dos Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo, onde eles são totalmente dominados pelos alemães. Além disso, eu esqueci de falar de uma coisa. Antes da guerra, os alemães e os soviéticos haviam formado um pacto de não agressão que dividia a Polônia. Bom, a Alemanha depois disso invade a Polônia junto com a União Soviética, onde o país é dividido entre as duas potências. Depois disso, a guerra ficou muito, mas muito parada. Essa parte da guerra que nem era guerra na época, foi conhecida como Guerra de Mentira ou Guerra Falsa, onde nenhum dos lados decidiu atacar. E só acabou com a Alemanha invadindo. A Dinamarca em menos de 4 horas. Sim, isso mesmo que você ouviu. 4 horas de invasão. Depois disso, a Itália entra oficialmente na guerra do lado da Alemanha. E juntos eles atacam a França, conseguindo vários territórios. Mas o Reino Unido, infelizmente, não podia fazer nada. Porque ele estava numa situação horrível, onde ele não podia recrutar tropas e estava em uma grande crise. Ou seja, durante essa crise, os franceses não podem fazer nada porque eles estavam sendo atacados em duas frontes. E como o exército francês era muito pequeno comparado às duas potências, a França cai nas mãos do fascismo. Isso é muito triste. Mas enfim, continuando a guerra, os alemães pensaram que não seria uma boa ideia invadir a União Soviética, porque isso causaria muitas crises ao país. Porque também, já que a Rússia tinha porque a União Soviética tinha um exército gigantesco e também tinham muito território, e também porque os russos também tinham um inverno, que o inverno russo é um terror. Você tem que ficar no frio quase sem suprimentos, e também porque o inverno russo é muito frio, literalmente. Bom, depois disso
A Hungria também se junta ao eixo, junto com o Japão. Além disso, a Alemanha acaba anexando a Eslováquia, o estado fantoche, porque eles queriam ainda mais território. Depois disso, a União Soviética anexa a Lituânia, a Letônia e Estônia, mas basicamente os países bálticos. Além disso, Stalin dá à Alemanha essa cidade aí, que eu não sei o nome, desculpa aí, galera, porque eu não sei os nomes dessa cidade aí alemã. Mas, enfim, a Suíça, que estava neutra, é invadida pelos alemães, onde os alemães eram basicamente a maior potência da Europa, apenas atrás do Reino Unido e da União Soviética. Bom, os alemães estavam pensando que a guerra estava ganha, porém, a Iugoslávia sofre um golpe de Estado apoiado pelo Reino Unido e entra para o lado dos aliados, a mesma coisa da Bulgária. Porém a Bulgária não. A mesma coisa da Iugoslávia acontece na Grécia, onde também é apoiado pelo Reino Unido. E com isso a Alemanha junto com a Itália ficam daquela palavra e decidem acabar com as duas potências, os dois países. A partir desse momento virou um país declara guerra à Alemanha, o país cai. Todo país que declarar guerra à Alemanha nesse momento irá cair, como é o caso do Reino Unido, que está do lado dos aliados ainda. Porém, os alemães nesse momento estavam pensando: a guerra tá ganha, é só invadir o Reino Unido. E foi isso mesmo que eles fizeram. As relações entre a Alemanha e a União Soviética estavam tão boas que a Soviética oficialmente entra do lado do eixo. E depois disso, os alemães finalmente planejam um ataque ao Reino Unido, que estava em uma crise, onde os alemães possivelmente conseguiriam cercar Londres e capturar todo o país. Além disso, os soviéticos também planejam um ataque ao Reino Unido, capturando o norte do país, ainda capturando a Irlanda do Norte e toda a Escócia. Desculpa aí, galera. Além disso, os ingleses movem sua capital para mais ao norte, para tentar defender-se. E também abandonam todo Londres e deixam a cidade toda queimada e amassada. Os alemães conquistam Londres, mas a cidade não tem nenhum suprimento, o que faz com que os alemães ficam daquele jeito, mas eles ainda continuam na guerra. Além disso, os alemães estão começando a cercar o Reino Unido e capturam todas as suas províncias, menos a capital. Bom, com o Reino Unido em uma crise existencial e só com uma província, o Reino Unido acaba caindo com a ajuda. O Reino Unido acaba caindo. Enfim. Na França, que nem existe mais, é imposto o Tratado de Paris, onde a Alemanha vai anexar todo o norte, enquanto a Itália fica com o sul. E no Reino Unido foi imposto o Tratado de Londres, onde a Alemanha vai anexar todo o território principal
do Reino Unido, enquanto a União Soviética vai ficar com a Irlanda do Norte. Bom, para a Iugoslávia e a Grécia, eles vão ser divididos entre a Itália e a Alemanha. E foi isso. Além disso, Malta foi para os italianos e Gibraltar também. Ou seja, agora a Alemanha ela é considerada a dona da Europa. Literalmente. Esqueci de falar da Romênia. Bom, a Romênia não participou de nada dessa guerra. Porém, da União Soviética anexar o nordeste do país, é porque ela estava meio apoiando o Reino Unido na guerra e tinha ótimas relações com o país. E a União Soviética não anexou todo o país por dó. Literalmente. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se eu errei, eu falei alguma coisa nesse vídeo aqui, pode comentar, que eu não vou ter vergonha de ler os comentários. Mas tá bom. Esse foi o vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal para me apoiar. Não instala o Age of History 3 se você tiver em celular, porque o Age of History 3 para celular vira uma merda. Por isso eu aconselho muito Age of History 2 para celular. Mas se você tiver um PC gamer cabuloso que roda tudo no Ultra, aí está liberado instalar Age of History 3. Mas o problema da Age of History 3 é muito ruim para celular. Para celular, o Age of History 3 tem um monte de bug, demora muito para carregar o cenário. É muito ruim. Também quando você vai invadir um país, o seu adversário tem um exército de 60 mil, enquanto você tem só um exército de 19 ou 20 mil no máximo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu sou o CR Brunet, eu sou o Brunet e falou!